Fala, minha galera! Excelente tarde, meu povo! Simulado CESP Sebrasp, professor Alan Vinícius, vamos que vamos, galera, vamos que vamos, vamos que vamos. Excelente tarde, vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa. Você que está chegando por aqui, já deixa o seu like, a sua curtida no simulado de hoje. Se inscreve no canal se ainda não estiver inscrito ou inscrita e já ativa as notificações. Hoje vamos falar de uma temática extremamente importante que eu já coloquei aí no quadro esquemático. Vamos falar sobre o poder executivo, disciplina, direito constitucional. Vamos comigo, gente. Vamos comigo, vamos comigo, vamos comigo. Aula especialíssima. Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa. É fundamental de você observar que todos os itens que forem aqui delineados, se você tiver algum tipo de dúvida, eu vou deixar o meu WhatsApp disponível para que você tire essas dúvidas. Chamando a atenção que o simulado está na descrição aqui especificamente deste simulado, desta aula, tá certo? Então está disponível, está fixado para você. Então, se liga para que você possa ter acesso efetivamente ao simulado e possa acompanhar comigo em detalhes tudo que eu mostrarei. Tá certo? Mas todas as questões serão projetadas aqui para você, tá bom? Então vamos lá, sempre no nosso padrão, método AV4.4, metodologia 100% focada em aumento de produtividade e em aumento de performance. Nós estamos falando da disciplina Direito Constitucional. Dentro de direito constitucional, nós falaremos hoje sobre o poder executivo, já trazendo o padrão de resolução, e a gente está diante de um simulado CESP, SEBRASP. Conforme prometido, já vou deixar também aqui disponível o meu WhatsApp, tá certo? Então, eventuais dúvidas, como eu vou fazer o simulado de uma forma sequenciada, você já vai poder tirar neste número, 719-9381-1035. Quem é acompanhado ou acompanhada diretamente por mim, através do método AV4.4, aí vai mandar mensagem no número exclusivo, tá certo? O número que a gente já se comunica diariamente, tá bom? Beleza? Fechado? Show de bola. Então vamos lá. Vamos trazer aqui de logo a questão de número um. E nesse cenário da questão de número um, é fundamental você enxergar sempre a dimensão de cada questão. Como é que cada questão traz aí? Já vou colocar aqui especificamente a parte do CESP, SEBRASP, para você entender o desdobramento do que está aqui presente. Tá certo? Olha só. Acerca do poder executivo, julgue o item a seguir no que se refere à forma e ao sistema de governo. Perfeito? Importante você saber esse ponto. No Brasil, há identidade entre o chefe de governo e o chefe de Estado em razão de se adotar o presidencialismo. Questão muito bacana, gente. Aqui sempre, quando a gente vai resolver uma questão, eu vou deixar essa primeira dessa forma, para você enxergar o que você deve fazer. Combinado? Então, toda questão que você vai resolver, você precisa ter em mente a existência de um padrão de resolução. A disciplina é direito constitucional, perfeito, massa, professor. Dentro desse cenário, o tema envolve o poder executivo, e dentro deste poder executivo, a questão de número um vai trazer um subtema, que são as características
que este poder executivo ele possui. Então, seguindo essa linha de raciocínio, o que é fundamental de você observar, o que é fundamental da gente vislumbrar? A partir desta ótica, o que a gente vai precisar entender? Que eu estou falando, pronto, do poder executivo. Quando eu falo do poder executivo, quem é que vai fazer este papel? Atenção, gente, atinente às chefias. Então vamos lá. No poder executivo, eu preciso que você entenda em termos de características que no Brasil adotamos uma república presidencialista. E por ser uma república presidencialista, nós temos especificamente dois pontos de análise. Então, primeiro é saber que república é uma forma de governo, enquanto que presidencialista, eu vou colocar bem no S aqui, para você não esquecer, é o sistema de governo. Então, são duas coisas diferentes. República, forma de governo adotada no Brasil atual. Forma de governo, a gente está citando a linha da República. Quando eu falo em presidencialista, é o sistema de governo. Aí é que vem um detalhe. Como o sistema é presidencialista, a forma só podia ser república, não tinha como ser uma monarquia presidencialista, tá? Então, quando eu tenho esta configuração de uma forma e de um sistema de governo que seguem estas características, eu chego a uma conclusão que no Brasil a figura do chefe de Estado e a figura do chefe de governo está nas mãos, está no desempenho de funções por uma só pessoa. Por isso, identidade. Então, então, por isso que ele fala em razão de se adotar o presidencialismo. Porque quando se adota o presidencialismo, eu determino de logo a forma, que é a república. E neste caso, nós temos a figura do presidente da República, e este presidente da República, ele tem uma dupla função. Qual é, professor, essa dupla função? Ele é, ao mesmo tempo, o chefe de Estado e o chefe de governo. Quando eu falo em chefia de Estado, é diferente da chefia de governo. Então, isso precisa estar claríssimo na sua mente, porque algumas questões, elas rebuscam nesse ponto. Então, chefia de Estado tem um papel, massa, professor. Enquanto que a chefia de governo tem um outro papel diferente. Quando eu falo em chefia de Estado, anote aí com a caneta brega, representação do país nas relações internacionais. Então, eu estou me referindo à representação do país nas relações internacionais. Já quando eu falo da chefia de governo, eu estou falando da gerência dos negócios internos. E essa gerência pode ser de natureza política ou de natureza administrativa. Inclusive,
A depender, da linha de classificação doutrinária que você siga, a gente pode subdividir essa chefia, ou gerência dos negócios internos de natureza administrativa, na chefia da administração pública brasileira, tá certo? Então, quando eu digo assim, ó, no Brasil, há identidade entre o chefe, então, identidade, ou seja, nas mãos de uma só pessoa, entre o chefe de governo, note que isso é importante, tá certo? Da gente colocar chefe de governo e a figura do chefe de Estado, beleza? E a figura do chefe de Estado. Importante você entender isso, em razão de se adotar o presidencialismo. Então, a questão de número um, não tem para onde correr, ó. Questão de número um, gabarito certo. Questão de número um, gabarito certo. Não tem por que perder a questão. Fechado? Bacana? Entendido? Massa. Entendeu isso? Então vamos embora. Vamos para a questão. Vamos para a questão de número 2. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos para a questão de número 2. Quando eu me refiro a este ponto, é fundamental da gente enxergar o seguinte: pensou na questão de número 2? Precisamos seguir um padrão. Então, quando eu raciocino a questão de número 2, o que é que eu preciso observar? O que é que a questão de número 2 ela me traz? Então, olha só, julgue o próximo item. Então, vamos lá. Vou botar aqui, ó, questão de número 2. Seguindo o nosso padrão CESP, SEBRASP, e vamos ver o que é que a questão ela nos traz. O que é que a questão nos remete. Então, vamos lá. Então, olha só o que é que a questão traz, para você não perder a questão. É competência privativa do presidente da República conceder indulto e comutar penas com audiência. Opa! Se necessário, dos órgãos instituídos em lei. Perfeito? Podendo tal atribuição ser delegada ao defensor público geral federal, ou seja, o chefe da DPU, da Defensoria Pública da União. Massa, entendido. Boa questão. O que que eu preciso ver aqui na questão de logo? Primeiro ponto. Quando eu falo nas atribuições do presidente da República, uma delas está presente no artigo 84, inciso 12. Então, atribuições, o subtema é atribuições do presidente da República. É importante salientarmos que nessas atribuições do presidente, alguma delas podem ser delegadas e outras não podem. Algumas podem ser delegadas e outras não podem ser delegadas. Então, quando eu falo das atribuições do presidente, quando eu penso neste inciso 12, nós temos o seguinte, que compete ao presidente da República, primeiro, vamos estruturar em tópicos, conceder indulto e comutar penas. Primeiro ponto aqui,
Quando eu falo este conceder induto e eu falo em comutar penas, você vai primeiro precisar entender que induto é uma extinção da punibilidade, enquanto que a comutação de penas é uma extinção parcial, é uma redução das penalidades. Então, aqui, ó, não se trata de anistia, pegadinha muito comum, porque a anistia só pode ser concedida por lei. Então, é uma atribuição do Congresso Nacional. Não é uma atribuição do presidente da República. Então, anote isso e corte. É o primeiro ponto. Eu estou falando de concessão de induto e comutação de penas. Então, extinção da punibilidade ou a redução dela, porque seria a comutar é modificar. Só que eu não posso modificar para mais. Então, essa modificação, como é para menos, eu já falo nessa redução. Esta concessão de induto vai ser com audiência. O que é audiência? É audição. É com ouvida, com oitiva. Com audiência, apenas se necessário, dos órgãos instituídos em lei. Ou seja, é possível que eu tenha que ouvir alguns órgãos. A legislação vai determinar isso. Tá? A legislação vai determinar esta necessidade ou não. E aí vem um detalhe importante. Essa atribuição que é do presidente da República, é importante lhe afirmar que cabe delegação. Esta atribuição, ela cabe delegação. E a delegação pode ser feita para quem, professor? Para os ministros de Estado. Claro que no caso dos ministros de Estado, eu preciso ter pertinência temática. Como assim? Eu não vou delegar isso, por exemplo, para o ministro da Saúde. Por que que eu não posso delegar isso para o ministro da Saúde? Porque o ministro da Saúde não trata dessa questão atinente a esse cenário do induto. Dois, pode ser o chefe do Ministério Público da União, Procurador-Geral da República. Procurador-Geral da República, ele é o chefe do MPU, tá? Chefe do MPU. Como a delegação pode ser feita para o 3? Quem é o 3? O 3 é o advogado-geral, da União, que é o chefe da Advocacia Geral da União. Tem um episódio de uma aula que eu estava, e aí a aluna perguntou assim, lembra que estava de cabeça baixa, copiando, aí levantou a cabeça e perguntou, quem é esse Agu? Essa brincadeira ficou com o meu brinco eternizada das minhas aulas, por isso, ao invés de chamar de AGU, eu chamo de Agu, por conta deste episódio numa aula, tá certo? Não foi numa aula dessa forma, não foi numa aula ao vivo, foi numa aula presencial, mas hoje, com o advento da tecnologia, as duas aulas têm o mesmo tipo de qualidade de dinâmica, né? Então, fica com essa informação. Então, note que a delegação, ela é feita para quem? A delegação, ela está sendo feita aí, eu vou trazer o dispositivo constitucional, porque senão tem uma aluna que vai me cobrar. Já se manifeste aí no chat. Você já sabe, você virou aí a aluna oficial dos pedidos da legislação. Então, massa. Então, deixa eu trazer aqui o artigo 84, o inciso que trata desse ponto. Vamos lá. Compete
privativamente, vamos colocar aqui o dispositivo ao presidente da República. Aí vamos de inciso 12. Vamos de inciso 12, que é a concessão de indulto e a comutação de penas. Lembrando que nosso tamanho aqui é um tamanho. A gente sempre usa o tamanho menor para os artigos. E a gente tem, além do inciso 12, que vai tratar exatamente dessa concessão de indulto e dessa comutação de penas, a gente tem um parágrafo único, que vai trazer exatamente o que? Quem são as autoridades que podem receber essas delegações. É exatamente o que acabou de ser citado. Então, é de competência privativa do presidente. Então, vamos lá. Conceder indulto e comutar apenas com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei, podendo tal atribuição ser delegada. O problema está a quem aqui? Ao defensor público geral federal. Então, a questão de número 2 é uma questão errada, porque a autoridade que foi designada, ela não está dentre as autoridades que podem. As autoridades que podem aqui estão: ministro de Estado, procurador-geral da República e advogado-geral da União. Isso significa que a questão de número 2 é uma questão errada. Questão 2, questão errada. Gente, todas questões desse ano, tá? Questões recentes. Não estou trazendo questão de longe, não. Então, se liga. Apesar de você poder fazer questões sempre dos últimos 3 a 5 anos, é o ideal. Mas aqui eu ainda estou trazendo questão desse ano. Então, se liga ainda mais no que aqui está sendo trazido, porque a CESP e Sebrasp, ela vai lhe cobrar, tá certo? Show de bola? Mas, vamos para a questão de número 3. Detalhe importante, hein? Detalhe importante. Se você ainda não curtiu este vídeo, curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações. Aqui a gente tem um grande, uma grande tradição, tá? Para que o simulado fique disponível até a data da sua prova, o número de pessoas presentes aqui ao vivo comigo precisa ser igual ao número de curtidas, porque não faz sentido eu deixar a aula disponível se todo mundo que estava aqui está ficando aqui até esse momento já e ainda não curtiu o vídeo, tá? Então curte o vídeo, não tenha dúvidas que assim você estará propagando o canal do Professor Alan. Então se inscreve no canal, ativa as notificações e curte aí, tá certo? Show de bola? Massa. Nesse sentido, vamos para a questão de número 3. Vamos ver o que é que a questão de número 3 ela nos traz. A questão de número 3 é uma questão bastante direta e uma questão atrelada à linha efetivamente dos itens dos dispositivos constitucionais. Olha comigo aqui. Então vamos lá, questão de número 5. Questão de número 5 não, perdão, questão de número 3. Então vamos trazer aí a linha do CESP e Sebrasp e vamos ver o que é que essa questão ela nos trouxe. Quais são as peculiaridades da questão? Olha só. Julgue o próximo item relativos às atribuições do presidente da República. CESP e Sebrasp ama esse ponto, tá? Atribuições do presidente. Gente, você precisa matar, porque essas atribuições, a maior parte delas, está presentes desde a linha da edição de 1988, tá? Então, se você aprende esses itens, nós temos o inciso aí 28 que veio depois. Então, é essa linha que você deve guardar, né?
e o inciso 13 que sofreu alteração. Então, não, então nós também tivemos a linha da questão dos decretos autônomos, que a gente vai fazer questões mais adiante, que veio também lá em 2001, com a emenda 32. Mas fora isso, a maior parte dos dispositivos seguem a linha da Constituição original, lá de 88. Então, se você aprende esse ponto, você vai guardar essa informação, ó, por muito tempo, tá? Até que a sua aprovação chegue. Então, vamos embora. É de competência privativa do presidente. Olha só. Então, vamos lá. Nós estamos falando em atribuições do presidente da República. E nessa linha de atribuições do presidente da República, não dá para perder questões. Vai lembrar do que pensou nessas atribuições do presidente, vai associar ao seguinte: vai associar essa questão atinente ao trânsito ou permanência de forças estrangeiras no território nacional. Então, primeiro ponto, eu estou falando de quem? De forças estrangeiras. Quando eu falo de forças estrangeiras, eu estou falando dessa questão militar, tá? Então, é um aspecto muito ligado à soberania do país. E o que é que eu estou dizendo? O que é que eu estou trazendo aqui de situações? Eu estou falando do trânsito dessas forças estrangeiras, bem como eu estou falando da permanência temporária no território nacional. Então, trânsito aonde? No território brasileiro, no território nacional. Então, trânsito dessas forças estrangeiras no território nacional, bem como eu estou falando da permanência temporária dessas forças estrangeiras no território nacional. Essas circunstâncias relativas a essas forças estrangeiras, o que é que tem que estar claro? Tanto o trânsito quanto a permanência, o presidente da República vai permitir que aconteça. Então, a atribuição do presidente da República. Só que essa atribuição do presidente da República, ela não é solta, né? Ela não é sem controle. Caneta brega, quase que sai caneta braga. Caneta brega, nos casos previstos em lei complementar. Então, se tiver assim, nos casos previstos em lei, está errado. É nos casos previstos em lei complementar. Isso precisa estar claro. O presidente da República pode permitir que forças estrangeiras transitem pelo território nacional nos casos presentes em decreto. Está errado. Tem que estar previsto em lei. Se falar nos casos previstos em lei, está errado também. Precisa dizer complementar. Onde é que está isso? Eu não vou repetir o artigo 84. Você já sabe que o artigo 84 determina: compete privativamente ao presidente da República. Então, o artigo 84 ele vai trazer esse ponto. Você já vai guardar essa informação. E o que é que o inciso especificamente? E o que é que o inciso 22 ele vai nos trazer? O inciso 22 ele vai trazer exatamente a redação da questão. Exatamente a redação da questão. Compete privativamente ao presidente da República, olha só, nos casos previstos em lei complementar. Então vamos lá, no cara crachá, é competência privativa do presidente, perfeito,
permitir, nos casos previstos em lei e citou complementar, que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele, ou seja, território nacional, permaneçam temporariamente. Então, a questão de número 3, ela está exatamente de acordo com a Constituição Federal de 1988, portanto, a questão de número 3 é uma questão corretíssima. Questão correta, questão correta, questão correta. Fechado? Bacana. Gente, importantíssimo de falar para trazer para você algumas informações cruciais, tá certo? Quais são as informações cruciais? Deixa eu só deixar já aqui esse ponto atinente ao nosso cabeçalho. Olha só, nós estamos realizando um curso de reta final para o concurso do TSE Unificado. TRE. Nós estamos na reta final já, tá? Para este concurso. Então é fundamental que você tenha um cenário muito acentuado, relativo, atinente, ó, à resolução de questões. Então, esse curso de reta final envolve uma linha de resolução de questões do CESP-SEBRASP. O início, ele é imediato. Então, início imediato, você precisa estar presente. O local de realização é online, através da ferramenta Zoom, não é pelo YouTube, então você precisa se matricular para ter acesso. Então, a galera que está fazendo parte do nosso curso de reta final, fala aí, a galera que é aluno, aluna certe, coloca aí no chat se vale a pena fazer parte desse processo, desse acervo de questões que são comentadas pelos professores, que são simulados bastante direcionados para acesso Sebrasp. O horário de realização, sempre das 19 às 21 horas. Existe um calendário e o estudante vai seguir esse cronograma. Especificamente, como é que faz para se matricular? Então, matrículas, você vai mandar mensagem no 719-8424-4057 e você vai solicitar o seu cupom de desconto. O cupom de desconto que você vai utilizar é sou aluna ou sou aluno do professor Alan Vinícius e vai citar a rede social. No caso aqui, você vai citar o YouTube, tá certo? Que é onde a gente está realizando este simulado. Fechado? Além disso, nós teremos lá no dia 7 de dezembro, o aulão de véspera. O aulão de véspera envolve dicas finais. Gente, o curso de resolução de questões não é só de constitucional e administrativo, não, tá? É das disciplinas como um todo. Então, qual é o dia de realização? O dia de realização, no caso do aulão de véspera, será no dia 7 de dezembro. 7 de dezembro. Eu vou colocar aqui sempre o início, tá? O início vai ser às 8 horas da manhã. O local vai ser online Zoom e aqui você vai solicitar o lote de lançamento, tá? Para você ter acesso ao lote 1. Então, por você estar aqui nas minhas redes sociais comigo, você vai solicitar o valor do lote 1 para que você possa efetivamente ter acesso. E aí, uma excelente notícia, quem já é do método, quem é acompanhado individualmente por mim, o presente é ainda maior. Não vai precisar investir no aulão, tá bom? É meu presente para cada um de vocês. É meu presente para cada um de vocês. Então, quem já é do método, quem é acompanhado ou acompanhada individualmente pelo professor Alan, não precisa fazer esse investimento. Fechou? Bacana? Show de bola? Massa!
Massa, manda mensagem aí para a minha equipe, para não perder a vaga, hein? Talvez, se você demorar, se você deixar para muito próximo, primeiro você não vai ter acesso ao valor do lote de lançamento, tá? O valor original é praticamente o dobro do valor do lote de lançamento, tá? Então, você vai perder essa oportunidade. E segundo, pode ser que você não tenha mais vagas, até porque quem é acompanhado por mim já tem vaga garantida e nós temos limite de acesso no Zoom. Então, depois que passou essa quantidade limite, você não poderá mais se matricular e vai perder uma grande oportunidade de, na véspera da prova, você poder efetivamente estar ali com professores 100% focados, com mais de 10 anos de experiência, todos eles, tá? Para poder lhe apresentar as melhores dicas relativas a este concurso. Fechou? Bacana? Massa. Vamos dar continuidade aqui para a gente trazer as questões finais e fechar com chave de ouro? Vamos lá? Vamos para mais uma questão. Vamos para a questão de número 4. Olha só, gente, vamos ver aqui o que é que nos espera na questão de número 4. Quando eu pego a questão de número 4, é de extrema importância você visualizar o seguinte. Isso tem que estar na sua cabeça. Precisa estar muito claro na sua mente. Então, vamos lá. Questão de número 4 na nossa linha aí, CESP-SEBRASP. O que é que eu preciso chamar a atenção? No que se refere às atribuições do presidente, à fiscalização contábil, financeira e orçamentária e ao processo legislativo, no âmbito do Poder Legislativo, bem como as funções essenciais da Justiça, julgue o item seguinte. Por que eu estou deixando esses enunciados? Para você entender que ele pode colocar o enunciado e cobrar várias questões em sequência. É ato indelegável e de competência privativa do presidente, dispor mediante decreto sobre organização e funcionamento da administração federal quando não implicar aumento de despesa e nem criação ou extinção de órgãos públicos. Qual é o detalhe aqui? De fato, quando eu falo desta competência administrativa, e eu me refiro às atribuições do presidente da República, o que que precisa estar claríssimo na sua cabeça? Não é clarinho, não, é claríssimo. Que, de fato, quando eu me refiro às atribuições do presidente da República, este presidente da República, caneta brega, ele pode, dispor mediante decreto. Se eu lhe perguntar que decreto é esse, professor, a gente chama de decreto autônomo, porque deriva direto da Constituição Federal. Então, dispor mediante decreto sobre, primeiro, organização e funcionamento da administração federal. Caneta brega. Em caixa alta, hein? Quando não implicar. Então, não pode implicar três coisas. Quando não implicar criação de órgãos. Quando não implicar criação de órgãos públicos. Quando não implicar extinção de órgãos públicos e quando não implicar aumento de despesa. E quando não implicar aumento de despesa. E qual é o segundo item? Dispor mediante decreto sobre extinção de funções
ou cargos públicos. E aí vem uma expressão importante. Ó, caixa alta também. Quando vagos. Quando vagos. Quando vagos. Perfeito? Então, este é o cenário. Só que qual é o cuidado que você tem que ter aqui? Que essa atribuição, assim como para aquelas mesmas autoridades que eu falei da questão do indulto, elas são delegáveis. Então, quando eu pego, ó, inciso 6, o inciso 6, então você já sabe, ó, eu diminui o tamanho, então você já sabe. Nós estamos falando do artigo 84. Não precisa dessa parte que fala da emenda. Vamos tirar isso para ganhar espaço. A e B. E nós temos a linha, repetindo, a gente já colocou isso numa outra questão, mas lembrar que a gente pode delegar para quem? Ministro de Estado. Lembrando que para ministro de Estado tem que ter pertinência temática. Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União. Por que que você não tem como perder? Porque note que aqui eu coloco, ó, que eu posso delegar o inciso 6, que é exatamente esse inciso que está aqui. É exatamente ele que está aqui. Então, como eu posso delegar, note, o inciso 6, o erro da questão é porque eu digo que é ato ó, indelegável. Quando eu digo isso, isso torna a questão de número 4 como uma questão errada. Então, o erro da questão não está na descrição. O erro da questão está por dizer que é indelegável. Olha aí, olha aí, olha aí, Claudinha, o seu dispositivo como você gosta. Vamos que vamos. Claudinha é a porta-voz dos dispositivos aí. Show de bola, show de bola, show de bola. E para que a gente possa fechar com chave de ouro mais este grande simulado, mais esse grande ponto de reta final é fundamental. Gente, se você não pegou os simulados anteriores, nós estamos aí com mais de 20 aulas nessa reta aí, especificamente de preparação, focados, estamos focados na CESP e Sebrasp. Então, se você ainda não pegou, vai lá, olha o meu canal, olha na parte especificamente geral, vai lá e procura essas aulas, procura CESP e Sebrasp, que você vai encontrar um acervo enorme de aulas, tá certo? Antes de adentrarmos a próxima questão, é fundamental que eu já deixe aqui disponível para você todas as redes sociais. E aqui eu trago um grande destaque para especificamente você que talvez nesse momento esteja precisando de ajuda para organizar os seus estudos, inclusive os seus estudos de forma revisional. Talvez você esteja com medo muito grande de dar branco no momento da prova. Então, os meus mentorados estão, neste momento, fazendo parte de um processo revisional. Se você quer entender como você pode aproveitar essa reta final, manda mensagem para mim, para você entender qual dica que eu posso lhe trazer para que você possa expandir, para que você possa progredir nessa reta final dos estudos para o TSE unificado. Fechado? Além disso, aí estão especificamente as outras redes. Cada rede possui aí um tipo de postagem que é feita de forma diária, tá certo? Fechou? Bacana? Show de bola, show de bola, show de bola. Então, vamos juntos aí nessa jornada. E para a gente finalizar mais esse simulado, vamos para a questão final do simulado de hoje. Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa. Seguindo esta linha de raciocínio,
assim, quando a gente pega especificamente mais essa questão, olha o que é que você deve vislumbrar. Essa questão é extremamente interessante, que é a questão de número 13, e que se você não tiver o cuidado necessário, você perde a questão. Questão de número 13 não, a questão de número 5, CESP, SEBRASP, é porque eu faço uma seleção minha e depois eu trago aqui uma outra seleção para vocês. Então, por isso que e às vezes eu falo uma numeração diferente, é uma numeração minha interna, tá bom? Então, olha só, acerca das atribuições do presidente, julgue o item seguinte: compete ao presidente, na condição de chefe de Estado. Opa, falou em chefe de Estado, o que é que tem que vir na sua cabeça? Representação do país aonde, opa, tem que envolver um cenário internacional. Então, você vai pensar em relações internacionais, não vai esquecer disso. Tem que pensar sempre em relações internacionais. Bacana, eu estou falando de quê? Proceder à autorização de guerra, no caso de agressão estrangeira. De fato, isso tem a ver com a chefia de Estado. Esse ponto não tem o que discutir, está relacionado à chefia de Estado. Só que eu preciso observar o dispositivo que trata dessa declaração de guerra, assim como trata da celebração de paz. E aqui nós estamos diante, quando eu falo das atribuições do presidente da República, nós estamos falando do inciso 19. Então, quando eu penso no inciso 19, precisa estar claríssimo, mas não é clarinho, não. É cristalino na sua cabeça. Ó, pensou aqui, a gente vai para o artigo 84, você já sabe disso, e a gente vem para o inciso 19. Quando você pensar nesse inciso 19, a gente vai precisar trazer alguns detalhes. E quais são esses detalhes? Olha só, compete ao presidente da República. Então, na competência do presidente, nós temos um verbo, que é um verbo de execução. Então, o presidente da República, ele tem qual papel aqui? Caneta brega no cérebro. Isso é, quando eu falar PR, gente, é presidente da República, tá bom? Então, o papel do presidente é o de, ó, declarar a guerra, declarar ou decretar a mobilização nacional. É declarar a guerra. E aí tem as condições. Declarar não é autorizar a declaração. Agora, quando eu penso no Congresso Nacional, note que ele tem duas situações de atuação. O Congresso, ele vai ter a função ou de autorizar ou de referendar, depende do momento em que esse ato de controle está sendo feito. Se o ato de controle ele for feito antes, é autorização. Se for depois, é referendo. Aqui não tem nada a ver com referendo popular. Referendar aqui é confirmar. Então, autorizar é o Congresso Nacional ou referendar. Então, aqui é ato prévio. É o ato anterior à declaração de guerra. Essa é a regra. Tem que ser feito de forma prévia.
Só que pode ser um controle posterior, pode ser um ato posterior. E vai ser posterior quando? Quando ocorrida essa declaração de guerra no intervalo das sessões legislativas. Porque se tiver no intervalo das sessões legislativas, aí vai ser, ó, referendado por ele. Perfeito? Então, esse é o detalhe. Então, compete ao presidente, na condição de chefe de Estado, beleza, proceder à autorização? Não. A autorização de guerra, no caso de agressão estrangeira, não é atribuição do presidente da República. É o Congresso Nacional quem faz esta autorização. Então, a autorização é atribuição do Congresso. Agora, se eu estivesse falando da declaração, aí a competência, sim, seria do presidente da República. Perfeito? Então, a questão de número 5 é uma questão errada. Perfeito, gente? Com isso, nós fechamos com chave de ouro mais um grande simulado. Fechado? É isso aí, galera. Se segue nas redes sociais, acompanha cada postagem do professor Alain, porque não tenha dúvidas que assim você vai crescer bastante do ponto de vista de produtividade e de performance. Gratidão pela presença, gratidão pelos comentários de sempre, pelo carinho nas palavras. Estamos juntos e até o próximo simulado. Valeu, gente! Rumo à sua aprovação. Valeu! Grande abraço!